Gente, 1 minuto de atraso, mas cheguei. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Luana e a gente está começando agora uma live para falar sobre ansiedade. Estou realmente muito feliz de ter começado esse projeto novo, né? Como que surgiu? Eu tenho pensado muito em trabalhar com grupos, tenho muita vontade de trabalhar com esses grupos e eu acho que é uma oportunidade de começar esse trabalho abrindo aqui, né, falando sobre algum tema e por isso estou aqui hoje. Coletei muito material, eu coletei muitas perguntas, né? Eu queria inclusive agradecer todas as pessoas que me mandaram perguntas, tanto aqui no Instagram quanto fora. As pessoas vêm me fazendo muitas perguntas sobre esse tema. Eu acho que é um tema mais do que necessário, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu espero que gostem, eu espero que seja útil para vocês. E a gente vai estar respondendo aqui. Então, essa live é realmente de perguntas e respostas. Mas antes de começar as perguntas e respostas, eu queria falar um pouquinho sobre o que é a ansiedade. O processo de ansiedade é um processo natural do corpo. A gente precisa de reação natural para a gente se proteger de algum perigo ou de preparação para alguma situação que vai acontecer. Então é uma reação química do corpo mesmo para mostrar que precisa de alerta nesse momento. Então a gente precisa de ansiedade, por exemplo, se você vai fazer uma prova, você precisa saber que essa prova precisa de um preparo. Então, para isso, você tem que carregar um pouquinho de ansiedade para você se preparar para essa prova. O que acontece é que quando esse processo de preparação ou de medo, de alerta, acaba ficando sobrecarregado, a pessoa não consegue sair desse lugar e ela começa a se preocupar demais com tudo, acaba que ela fica ansiosa. E aí ela pode entrar dentro de um transtorno. E aí passa a ser algo patologizado e não uma coisa natural. Mas é importante a gente saber que a gente vai sentir, né, em alguns momentos da vida o coração bater mais forte, a sudorese na mão, a gente ficar com medo, a gente ficar preocupado demais com alguma coisa. Isso é normal, isso é natural. Querer não sentir isso é que não é natural. Então, o grande ponto é saber lidar com o processo que acontece de forma natural, tá bom? Bom, se vocês quiserem, tá, deixar alguma pergunta aqui, eu vou responder no finalzinho. Agora eu vou responder as perguntas que eu já tinha coletado antes, e aí, conforme a gente for conversando aqui, pode ser que que surja alguma outra dúvida, alguma outra questão que vocês queiram colocar, tá bom? Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de ansiedade dentro de mim. Acontece que nem sempre essa ansiedade, eu ela é patologizada, né? Mas é um estado meio natural meu. Eu estou sempre em alerta. Só que eu consigo entrar num processo de controlar isso e tornar isso um pouco mais estável, tá bom? Mas assim, algo que a gente precisa realmente estar muito atento, é muito atenção a si mesmo. O processo de conexão consigo mesmo é fundamental para que você possa estar sabendo lidar com essa situação, tá bom? Então nas perguntas que eu recebi, eu percebi 2 pontos. Um é pessoas que se sentem paralisadas pela ansiedade e outra pessoas que se sentem em muito movimento. Então, às vezes acontece tem tanta coisa na sua cabeça, tem tanta informação, tem tanta necessidade de resolver ou de se proteger de tantas situações que a pessoa acaba se paralisando. E às vezes essa sobrecarga de informação pode estar gerando uma agitação muito grande e muito movimento. Então a gente tem esses 2 extremos: a paralisação, porque você tem uma autocobrança muito grande, você olha para aquele tanto de coisa que você tem para fazer e aí você se paralisa.
ou o processo inverso, que é você vai vendo as coisas que tem para fazer e aquilo ali vai te dando uma palpitação, vai te dando uma energização muito grande no corpo e aí você vai agindo demais, mas de forma descontrolada, sem foco, sem direcionamento, tá? Então a gente tem esses dois extremos opostos que tanto num caso quanto no outro pode estar prejudicando a pessoa, tá bom? Primeira pergunta que veio, então. Como lidar com uma pessoa ansiosa? Eu acho essa pergunta muito interessante, porque às vezes uma pessoa que não tem esse processo de ansiedade, que tem, a gente, inclusive eu vou falar um pouquinho disso mais na frente, numa outra pergunta, mas o processo de ansiedade pode estar relacionado com o temperamento da pessoa. É um pouco de tempero demais em algum ponto, né? Então uma pessoa pode ter fogo demais, pode ter ar demais, então está muito, muito desfocada, ou está com muita energia, né? E tem pessoas que não tem isso, que às vezes está até no extremo oposto, de pouca ação, de pouca atitude, de pouca coisa na cabeça, de conseguir dar foco ao que tem que ser feito. E ela convive com uma pessoa ansiosa. O que fazer? Como lidar com essa pessoa ansiosa? Acho que o ponto principal para isso é você saber que lidar com uma pessoa ansiosa é você acolher essa pessoa. Mais do que tudo, ela precisa de acolhimento. Ela não tá com frescura, ela não é uma pessoa, ela não tem controle sobre o que está acontecendo, né? Então ela às vezes não tem controle, não tem consciência do que está acontecendo, muitas vezes. E então o processo de acolher, de se colocar no lugar dessa pessoa, olha, ela tá com uma sobrecarga, é uma sobrecarga mental. E ela não tá conseguindo lidar com isso. Então, o ponto principal aí é você acordar e olhar para essa pessoa e falar assim, puxa, eu estou vendo que você tá se sentindo ansiosa. Será que eu posso te ajudar? Será que eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Então, acho que é um ponto principal aí, é o acolhimento, é esse olhar empático, é estar disponível para você acolher essa pessoa, para você conversar. Uma pessoa ansiosa geralmente precisa muito falar, ela precisa muito se colocar, tem muita coisa dentro dela, ela precisa despejar isso para fora. E na hora que tem uma pessoa para ouvir, é tudo que ela mais precisa. Né? Então, muitas vezes a gente conviver com uma pessoa ansiosa pode ser que você perceba que ela precisa de ajuda. E às vezes não seja você a pessoa que vai ajudar. Então, achar quem pode ajudar. Sugerir, inclusive, né? Às vezes ela não sabe que ela está precisando de ajuda, ela não sabe que ela não está conseguindo se equilibrar sozinha. Então, olha para ela e fala, puxa, eu tô vendo que você tá precisando de uma ajuda. Será que tem alguém que pode estar te ajudando? Será que você pode estar procurando uma terapia? Pode estar procurando tomar uma medicação, né? Então ir num psiquiatra. Então, às vezes é necessário você dar um cutucãozinho para essa pessoa estar buscando essa ajuda, se ela não tiver procurado. Ou se ela já procurou essa ajuda, talvez seja interessante você dar um toque, olha, eu acho que seria interessante você falar isso na sua sessão de terapia, né? Porque eu não posso te ajudar, eu não consigo, eu não tenho ferramenta suficiente para poder te ajudar, mas eu sinto que você está precisando. Então, acho que é um pouco isso. Assim, eu sinto que você está precisando, que você não está conseguindo parar para descansar, por exemplo. Acho que esse é um ponto assim que muitas pessoas ansiosas não conseguem parar para descansar. Ela tá sempre em muita atividade, muita ação, muita ação, muita ação, e aí na hora que ela para, ela não consegue ficar parada. Então, se você pode falar, olha, acho que você não tá conseguindo descansar, e descansar também é ser produtivo, né? Tá, então essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu tenho aqui é, como a mente de um ansioso funciona? Eu acho que eu já falei um pouquinho disso, né? Mas é pensar que existe muita informação, existe muita coisa. É como se ela tivesse com tanta ideia, ou ela pode ser uma pessoa, inclusive, muito criativa. E esse processo criativo ele é tão intenso que gera uma ansiedade. Ou ela é uma pessoa que tem muitas tarefas, muitas atividades. E esse ter muitas atividades gera ansiedade. Ou pode ser uma pessoa que tem que quer fazer muita coisa, mas não sabe por onde começar.
não sabe o que de fato quer fazer. Então, esse também é um ponto que a gente precisa ter essa atenção, tá bom? Então, pensar a mente de um ansioso é uma mente conturbada de ideias, conturbadas de pensamento. A gente tem um termo dentro da antroposofia que chama uma pessoa rica em fantasia. Então, uma pessoa rica em fantasia, ela tem justamente isso, uma sobrecarga de informação, uma sobrecarga de pensamento. Ela não consegue controlar o seu próprio pensamento. Então, é uma pessoa que está sem conexão consigo mesma, às vezes. Né? Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa entender, que ela tem é como se tivesse muita informação. É uma caixa que está cheia de coisa e não consegue ter foco para nada, tá? E aí, como lidar? Como que você pode estar lidando com esses sintomas? Como pode estar lidando com sintomas de ansiedade? E o primeiro ponto é você parar. Acho que a pessoa ansiosa precisa ter momentos de respiro. Ela não tem esse momento de respiro, ela está sempre na reação. Então, se você consegue parar e respirar, olhar para a situação, né? Então, se você percebe que você está começando a entrar num fluxo de pensamento exagerado, e esse pensamento é de você não ter controle sobre o seu próprio pensamento, é fundamental que você pare, respire, olhe para o que está acontecendo. E muitas vezes é esse medo que você tem, né? Então, assim, você pode estar com medo de mostrar o exame para o médico, por exemplo. Você pegou um exame e aí você tá com aquela ansiedade de pensando mil coisas que pode estar acontecendo, que não são reais, que não são concretas, mas que você fica pensando, e se eu tiver com uma doença grave? E se eu não conseguir mais precisar tomar alguma medicação muito forte? E se... Então, um monte de "e-se's" que não são reais. Então, parar e pensar no blá 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 mental que tá vindo e pensar o que desse blá 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 é real, o que eu posso lidar, o que você pode lidar hoje, muitas vezes é muito menos do que você pensar naquilo que tá lá na frente. Aquilo lá na frente são outros passos. E você pensar num passinho de cada vez. O que é real hoje? O que tá palpável para mim hoje? O que é possível hoje? A ansiedade tem muito a ver com expectativa, né? A pessoa tem um monte de coisas que ela tem expectativa de fazer, de acontecer, de querer, mas ela não tem que pensar no passinho que ela tem pernas para dar hoje, agora, tá bom? Então, acho que esse é um ponto bem importante pra gente estar falando, tá? De como lidar com essa pessoa ansiosa. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para lidar com pessoa ansiosa. Então, não se cobrar, né? Acolher a si mesmo, não se cobrar tanto. Entender que você tem limite, você não vai dar conta de tudo. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. E perceber se você está com muito medo, né? O que é real e o que é da sua imaginação. O que é que você está fantasiando, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Outra coisa que você pode ajudar você a lidar com a ansiedade é você fazer coisas offline. A gente hoje está nessa telinha do celular e que a gente tem uma velocidade de informação tão grande, tão exagerada, que a gente acaba não parando para analisar o todo, para analisar para contemplar uma pequena coisa, né? Então eu acho que sair da tela, sair do celular e ir fazer coisas offline, fazer um desenho, escrever, respirar, tomar um banho, beber água, né? São coisas que pode estar te ajudando a controlar um pouco mais esse processo para você não entrar numa crise, tá bem? Mas como você pode identificar uma crise? Isso foi uma dúvida que me surgiu. Como identificar uma crise? Quais são os sintomas de uma crise? Então, a gente pode ter sudorese na mão,
palpitação. Olhar primeiro para os sintomas físicos é bem importante. Se sentir o rosto muito quente, você tá com uma sobrecarga de informação na sua cabeça que você não consegue parar e focar em alguma coisa. E aí essa falta de foco acaba te tirando de onde você pode estar tirando você da ação, do ponto de ação. Então, acho que esse é um ponto importante para você perceber se você está entrando numa crise, tá bem? E eu acho que uma coisa importantíssima para você não entrar numa crise é você tomar consciência de você mesmo. Saber o que é que você tá. Quais são as possibilidades que você tem para se controlar? De onde que está vindo essa ansiedade? Entender a sua própria história, perceber como que você chegou nesse ponto, né, de ansiedade. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo para você poder estar equilibrando o seu eu, tendo mais consciência de si mesmo e poder também estar se sentindo mais controlado, né? E aí você não entra numa crise, tá bom? Mas se você sente que está entrando na crise, o principal é respirar. Principal é olhar para a situação de fora. Se coloca de fora e veja, puxa, eu estou assim porque eu tô com medo da prova que vai acontecer. Ah, mas essa prova eu tô me preparando para ela. Eu tô tomando as atitudes que eu preciso tomar. Ah, eu preciso estudar essa e essa matéria. Ah, ok, eu já tô fazendo isso. Então esse medo é real? Não, não é real, porque eu preciso agora estudar para poder fazer a prova. Então pensa no que está mais perto de você e não na coisa grande, porque se você pensar na coisa grandiosa demais, isso que vai causando uma crise, e aquilo ali você vai perdendo totalmente o controle. Então pensa no agora, pensa no que está pertinho de você, o que dá para eu fazer hoje? Qual que é o passo que eu posso dar agora? O que é mais importante agora, tá bom? Como sair de uma crise? Como se acalmar? Então, entrou na crise, aí você já está num ponto assim que é mais difícil de se controlar, né? Então, como que você pode sair dessa crise? Também meditação, também respiração. E a meditação, eu queria falar uma coisa que às vezes as pessoas pensam em meditação como se fosse um esvaziar a mente. E às vezes esse esvaziar a mente é algo que a pessoa não consegue fazer. A mente já está muito sobrecarregada. E aí quando você fala, você precisa meditar e esvaziar a mente, aquilo ali causa mais ansiedade ainda. Então o ponto da meditação é você focar em alguma coisa. Que seja olhar para a janela. Olhar o horizonte, ver o horizonte é uma coisa que causa mais conforto, né? Então, acho que isso é uma coisa que você precisa realmente estar, olhar para lá e falar, vou olhar. E sem julgamento, sem pensamento, sem blá 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 na cabeça. Simplesmente olha para um objeto. Pensar em alguma coisa concreta é mais eficaz do que você tentar trazer algo na sua mente. Mas você pode também. Imagina um quadrado vermelho num fundo preto. Então, isso é uma coisa que traz concentração, e a concentração traz você para si mesmo. E aí você aterra e você consegue se equilibrar novamente, tá bom? Mas acontece que muitas vezes a pessoa ela entra numa crise e ela não consegue sair dela. Então, nesse momento, é pedir ajuda. Tá bom? Porque se você não está tendo controle de você, se você não está, se chegou num ponto máximo de descontrole, você está precisando realmente de ajuda. E assumir isso é fundamental para que você possa sair do processo. Tá bom? Então, uma pessoa em crise, muitas vezes ela vai precisar de intervenções profissionais. Então, é muito importante isso, tá bom? Surgiu uma dúvida aqui. Como lidar com a ansiedade que leva à procrastinação? Então, esse é um ponto, eu inclusive anotei isso aqui, que a pessoa fala, né, que ela se paralisa. A ansiedade me trava para realizar, o que me deixa mais ansioso e vira um ciclo. O que fazer? Como pode nos paralisar?
Então, acho que essa pergunta tem a ver com isso da procrastinação, né? Então, a gente tá ansiosa, você acaba paralisando e não faz o que tem que ser feito. E então acho que o ponto é pensar num passinho de cada vez. O que, que eu posso fazer agora? E que seja um passinho pequeno. É levantar da cama? Levanta da cama. Agora é beber água. Bebe água. Agora é escrever o que eu tenho que fazer. Faz uma lista dos passos que eu tenho que fazer. Faz a lista. Qual que é o primeiro passinho que eu tenho que fazer para poder realizar isso que eu preciso realizar e que eu estou procrastinando? Aí você faz. Então é pensar nisso, exatamente isso, um passo por vez, dá um passinho de cada vez. Respira, olha para o passo e agora eu vou dar outro passo. Fez esse pequeno passo, dá mais um passo, tá bom? Então acho que esse é um ponto que pode te ajudar bastante a conseguir se controlar. A pessoa que acabou de entrar aqui, Camila, que fez exatamente a pergunta da Suzana, que falou sobre procrastinação e aí tem a ver com paralisação. Então, eu acabei de falar, né? Pensar num passo de cada vez. Você acaba que pensar num todo, pensar na coisa muito grande demais, você se protege e o se proteger acaba falando, não vou fazer. E aí você se auto-sabota. E aí você procrastina, procrastina. Então, se você pensa numa coisa que está mais próxima, né? Pensar no agora é mais fácil para você poder estar caminhando, né? Toda caminhada começa no primeiro passo. Então, não adianta você pensar que eu vou subir a montanha. Caramba, subir a montanha é muita coisa. Antes de mais nada, eu preciso ter condicionamento físico. Para eu ter condicionamento físico, eu preciso acordar cedo e caminhar todos os dias. Ou eu preciso ir para academia, enfim. Eu acho que não pensa na montanha, pensa no que você pode fazer hoje. E esse fazer hoje é um pequeno passinho, tá bom? E aí você pensar em pequenas recompensas também, porque eu acho que a procrastinação ela acontece muito porque você não vai ver o resultado final. Você quer já ver o resultado final. E para esse resultado final chegar, você precisa demanda muito esforço, demanda muita energia. E a gente, né, o ser humano, ele quer poupar energia. Então, a gente acaba procrastinando, porque se você tem que fazer muita coisa, você pensa nas coisas que lá na frente que você tem que fazer, você acaba ficando muito ansiosa e acaba paralisando. Mas se você pensar no agora, você consegue ir caminhando. E aí você não pensar assim, eu preciso levantar da cama, não é tanta energia assim quanto eu tenho que levantar, eu tenho que fazer o café da manhã, eu tenho que sair para correr, e aí depois do correr eu vou ter que voltar para casa, e aí eu vou ter que me arrumar, eu vou ter que trabalhar. É muita coisa. Então, pensa no passo inicial, tá? E aí, a ansiedade pode estar relacionado com outros sintomas psíquicos? Sim. E aí a gente vai falar sobre um ponto que a gente está na sociedade hoje, que é de muita cobrança. A gente está sendo bombardeado de produtividade. Esse mundo 24/7 que exige da gente que faça muito, que a gente esteja sempre produtivo, que a gente que não dá pra gente parar. A gente tem que fazer, tem que acontecer. E aí a gente volta a falar da telinha do celular, que tudo acontece nessa tela e a gente vê um recorte da vida das pessoas e a gente acha que a vida do outro é sempre melhor do que a nossa. E a gente acaba se exigindo demais, se cobrando demais, e aí a ansiedade ela vai caindo com muita força. E aí esse exigir demais pode estar causando uma crise de estresse, pode estar causando um burnout, pode estar causando uma síndrome do pânico. Então, fundamental você olhar para esses outros fatores que estão te sobrecarregando. Eu acho que tem muito a ver com sobrecarga. Estar
Estar ansioso tem muito a ver com estar sobrecarregado mentalmente, e quando você tem uma cobrança externa, você vai se sobrecarregando mais ainda da necessidade de ter que fazer, de ter que fazer. E a procrastinação vem muito disso. Eu tenho que fazer, e aí você paralisa porque você não sabe por onde começar. Então, pensar novamente, pensar no pequeno passo, né? E sim, os sintomas, outros transtornos psíquicos podem estar totalmente relacionados com a ansiedade. E a ansiedade pode levar a outros sintomas também, né? Então, uma coisa pode gerar a outra, tá tudo muito relacionado. A nossa mente, a psique humana, ela é muito complexa. Então, a gente pensar no que acontece hoje com a gente, tá tudo relacionado com processos anteriores. Você não chegou onde você chegou hoje do nada. Você não caiu de paraquedas e agora eu sou ansiosa. Não, foi todo um processo que aconteceu na sua vida até você chegar nesse ponto agora, né? E o que fazer quando você tem palpitação, quando você está se sentindo, tem aquela sensação de palpitação e isso pode evoluir para um pânico. E aí o pânico ele está muito relacionado com o processo de ansiedade, né? Esse medo que vai paralisando e a pessoa vai ficando com medo exagerado e ela não consegue se controlar e aí ela entra numa crise de pânico. Então, o que fazer quando você está com essa palpitação? Respira, bebe água. Água é muito importante, porque é algo externo a você que está entrando e a água, ela vai acalmar. Tanto a água, tomar um banho, sentir a água caindo na cabeça, quanto beber água, a gente acaba subestimando o poder disso, mas é poderoso. Mas beber a água com consciência, sentir essa água entrando dentro do seu corpo. Sentir ela caindo aqui, né? Quando você bebe uma água fria, você sente ela passando na sua garganta. Então, essa é uma coisa que pode te ajudar bastante a você melhorar essa palpitação. E respiração, porque a palpitação, o sistema rítmico, ele é justamente esse processo de polarização. Então, se você tá com essa polarização de respirar e circulação sanguínea em desequilíbrio, você pode sentir palpitação e aí se você perceber, a sua respiração tá na palpitação como está o coração. Então, se você parar e respirar, você vai conseguindo acalmar o coração. Então, a palpitação vai melhorando. Então, assim, é um ponto muito importante para você se acalmar, é você pensar nesse controle da respiração. Respirar é se acalmar, é se equilibrar. A respiração é fundamental para você tomar consciência de si mesmo e você conseguir controlar o que está lá embaixo no seu metabolismo, equilibrando o seu corpo e o seu espírito. E as coisas que estão lá para cima e as coisas que vão deixar que chegue o pensamento correto na hora correta para você fazer o que tem que ser feito. Né? Então, acho que você saber respirar é você saber viver, é você ter controle do que você está sentindo. E aí, quando você tem esse controle, você consegue ter foco, consegue caminhar, consegue ir para frente, tá bem? Gente, eu queria saber, assim, quem tá aí, se tá fazendo sentido, se vocês estão gostando, deixa um coraçãozinho, tá bom? Só pra eu poder saber se tá legal, se não tá legal, assim, dá um toquezinho, isso me ajuda bastante a saber se o que eu tô passando aqui tá fazendo sentido pra vocês, tá? E quem tá assistindo gravado também, deixa um comentário, assim, se foi legal, se você curtiu, se tá fazendo sentido pra você, beleza? Como pode nos paralisar? Como que eu acho que eu já respondi isso em outros momentos, né? Mas assim, a paralisação ela acontece justamente porque você pensa num todo grande demais. Né? Então, vou repetir isso porque eu acho que isso é muito importante. Se você pensar na sua vida como um todo, e assim, eu tenho que trabalhar, cuidar dos filhos,
cuidar da casa e ainda tenho que estar plena e linda para poder descansar e me sentir bem para começar o dia seguinte. Se você pensar em tudo isso, e aí você pensar, puxa vida, eu tenho que acordar a tal hora e tenho que fazer, tenho que seguir esse passo, e aí eu tenho que dar atenção para os filhos, e os filhos, para eles ficarem, mas aí o filho chora, e aí como que eu vou reagir e tudo mais. Então, se você pensar num todo grande demais, isso vai te paralisar. É por isso que a ansiedade paralisa, porque uma pessoa ansiosa, ela não consegue dar foco numa coisa só. Então, é fundamental você pensar no que você tem que fazer agora. E aí, eu vou falar uma coisa que é esvaziar a sua mente, e aí eu vou, assim, pegar aqui, eu faço um curso de organização com a Thaís Godinho, que é assim, tem sido uma musa inspiradora para mim, tanto em consultórios, nos meus atendimentos, assim, eu agradeço muito a Thaís por tudo. Então a Thaís Godinho do Vida Organizada, vale muito a pena, quem quiser seguir ela lá, procurar, é uma pessoa super querida e que tem, assim, tem um projeto de produtividade compassiva que torna as coisas com muito sentido e equilíbrio. E uma das coisas que a Thaís fala é de você ter sempre um caderninho na sua mão. E esse caderninho, ele é muito poderoso, porque na hora que a sua cabeça está a mil, a nossa mente, a nossa cabeça, ela não foi feita para armazenar ideias. Ela não é um recipiente que guarda informação. Ela recebe. E para você poder estar pronto para receber as coisas, as ideias, os pensamentos e o direcionamento para o que você tem que fazer, ela precisa estar em equilíbrio. Então, quando você pega um caderninho e você esvazia sua mente e coloca ali as coisas o que surgiu na cabeça e que tá te martelando, e aí se você tá, por exemplo, concentrado em alguma coisa, que seja assistindo um filme com seu filho, e aí você pensa que tem que dobrar a roupa que tá dentro da máquina, que tá seca dentro da máquina. Se você ficar assistindo filme, pensando na roupa, você não vai conseguir assistir o filme bem e você também não vai levantar para pegar a roupa porque você combinou de ficar assistindo o filme com o filho. Então, escreve. Escreve ali, ó, dobrar a roupa e pronto. Então, deixa o caderninho do seu lado e sempre que alguma coisa martelar na sua cabeça, e aí, eu tenho que mandar o e-mail para a contadora para poder saber dos meus documentos do imposto de renda. Documentos do imposto de renda para a contadora. Pronto, aí quando você termina de fazer aquilo que você está fazendo, você volta para o seu caderninho e você processa aquilo. E aí você vai fazer o que você tem que fazer. Essa relação da ansiedade e falta de foco eu nunca tinha feito e agora vejo que tem tudo a ver. Sim, a ansiedade, ela é uma pessoa, e eu vou falar até um pouquinho sobre os temperamentos. Geralmente uma pessoa ansiosa, ela é ou colérica ou sanguínea demais. Quando você fala de uma pessoa sanguínea, é uma pessoa que está com muita coisa na cabeça, muita informação, ela se excita e ela se encanta com tudo que está ao seu redor, e aí ela não tem foco. Então ela não tem direcionamento. E por isso ela se paralisa. Porque daí eu gosto de tudo, eu quero fazer tudo, eu tenho 1000 ideias na cabeça, começo um monte de coisa e não concluo, isso aí pode gerar uma ansiedade, porque você acaba não concluindo, não fazendo as coisas. Então isso tem muito a ver com temperamento sanguíneo, então para quem se identifica com essas características, é muito interessante você pesquisar sobre temperamento sanguíneo, tá bom? Inclusive eu tenho um vídeo sobre temperamentos bem interessante lá no meu canal no YouTube, quem quiser explorar lá, vale muito a pena, realmente faz muito sentido, tá? E aí tem um outro extremo oposto que não é extremo oposto, na verdade, que tem a ver também com essa energia de excitação, que é o colérico. Só que o colérico é aquele que tá com muita coisa na cabeça, porque ele tem energia, ele tem excitação, ele recebe as coisas e ele quer fazer tudo. Só que ele quer fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então, são dois pontos de falta de foco. Só que o colérico faz, o sanguíneo se paralisa.
Então é interessante você pensar isso, porque o colérico ele tem muito a ver com o elemento fogo. Então é a pessoa que está fazendo, agindo. E aí ela não para, ela atropela tudo, ela não quer saber, ela não para pensar nas outras pessoas, ou ela pode até pensar nas outras pessoas, mas ela exige muito de si mesma, exige muito dos outros também. Ela não. Ela tá sempre em alerta. E o sanguíneo, que está sempre em alerta também, mas é aquele que contempla tudo, que quer tudo. Eu quero fazer tudo, mas no fim das contas ele não está fazendo nada. Ele está se paralisando. E aí, uma pessoa que não é nem sanguínea nem colérica, geralmente ela não é ansiosa. E aí ela tem mais uma tendência para depressão, tá? Porque a ansiedade e a depressão, elas estão em extremos opostos. E aí, uma pessoa que tem um excesso de sanguinidade ou um excesso de cólera, ela vai poder, ela entra num processo de ansiedade. Uma pessoa que está num processo oposto de excesso de rigidez ou excesso de fleuma, né? Então a gente vai estar falando do melancólico e do fleumático, ela não vai estar ansiosa, então ela vai estar no extremo oposto. E aí é muitas vezes a dificuldade de conviver com pessoas que são ansiosas, tá? E aí volta lá para aquela primeira pergunta que foi feita de como lidar com pessoas ansiosas. Geralmente pessoas não ansiosas são ou melancólicos ou coléricos, eu não vou falar muito dela aqui porque não é o ponto, né? Mas pessoas sanguíneas e coléricas, elas têm tendência a entrar em ansiedade, tá? Sanguíneo, sou eu por inteira. Pois é, Suzana, quando você falou eu pensei justamente isso, né? Porque é a questão da falta de foco. Às vezes até confunde com criatividade demais, exatamente. Mas a criatividade, ela é boa, só que ela tem que ser direcionada. E a questão do sanguíneo é justamente o parar e respirar, porque sanguíneo é excesso de ar e de luz demais. Mas é uma luz que vem de fora, não é uma luz que acende dentro dele. Então, é conseguir equilibrar para você poder deixar que essa luz entre e acenda dentro de você e você consiga realizar. Entende? E então, uma coisa que pode te ajudar demais é você respirar, é você focar. Então, quando você escreve o que você tem que fazer, planeja alguma coisa, pensa num passinho de cada vez e vai fazendo isso. Vai fazendo o que está pertinho, né? E não pensando numa coisa que está muito lá na frente, porque daí você não vai realizar e aí você vai se paralisar, porque você quer fazer muita coisa. E esse querer fazer muita coisa é que você quer ver tudo pronto, você quer ver tudo realizado. E aí a coisa não funciona assim, porque você precisa de um processo para chegar na realização, né? E aí isso gera ansiedade e gera paralisação e gera procrastinação. Vamos lá, já são 8h45. Gente, como eu estou falando, me desculpa, eu queria que fosse uma live curtinha, mas eu vou terminar aqui. E aí vem a coisa da intensidade de energia. A ansiedade pode provocar intensidade de energia? E sim, se você for uma pessoa, e aí tem a ver com essa questão do tempero, que tempero tem dentro de você, corporalmente, como que você se sente energizado no seu corpo, né? Então, se você for uma pessoa provavelmente colérica, a pessoa que me fez essa pergunta provavelmente tem uma tendência maior ao tempero fogo dentro dela, então ela tem muita energia, tem muita intensidade de ação. E por isso ela acaba ficando, e aí ela me fez uma outra pergunta, se provoca pensamentos compulsivos. Então, justamente esse excesso de energia pode causar compulsão, porque é uma necessidade de realização muito grande, fazer demais. E aí ela não para. E ela não quer parar. E ela precisa ter... Falta foco no sentido de que ela tá fazendo tudo e ela se atropela no fazer. Tá? É diferente do sanguíneo que não se atropela no fazer, ele se atropela no não fazer, ele se atropela nas ideias, fica tudo na cabeça e nada se realiza. O colérico, ele tá realizando tudo ao mesmo tempo, mas ele se atropela e aí, quando ele percebe, as coisas não estão direcionadas, tá bem? E aí pode causar confusão mental. Outra pergunta, pode causar confusão mental? Sim, porque você não tem direcionamento. E aí, é muito importante você pensar... Quando vem muitas ideias, quando vem muita coisa,
para fazer, quando você sabe que você tem que fazer muito, é muito importante você parar e planejar, e pensar no passo a passo. E para algumas pessoas, pensar nesse passo a passo, pensar no todo, só o fato de você sistematizar no caderno, na escrita ou no computador, fazer uma planilha e sistematizar esse passo a passo é fundamental para você poder, para você conseguir ter direcionamento, saber aonde que você está indo. Porque às vezes se você tem muita informação e você não direciona essa informação para o lugar certo, ela se perde, tá bem? Então pode causar confusão mental, sim. E dá sensação de agitação interna. Né? Então, essas 3 perguntas elas estão muito relacionadas, estão muito ligadas uma na outra, uma coisa vai levando a outra, sim. E aí, gente, quando é hora de pedir ajuda? Bom dia! Bom dia, já tô finalizando aqui, mas eu acho super legal, achei super gostosa essa conversa. Mas assim, quando é hora de pedir ajuda, gente? A hora de pedir ajuda é quando você percebe que você não tá conseguindo voltar pro seu centro, pro seu equilíbrio, porque como eu falei lá no começo da live, a agitação, a ansiedade, ela é um processo natural do corpo. Toda pessoa pode se sentir ansiosa em algum momento da vida e isso é normal. Não querer sentir palpitação, não querer sentir medo de alguma coisa, não querer ficar preocupado com alguma coisa que está por acontecer, não querer se preparar, a necessidade de se preparar para algo que precisa de preparação e atenção, está em alerta. É impossível, o seu corpo precisa disso. O problema é quando você entra nesse processo de reação extrema e constante e você não sai dessa simpatia, antipatia, quero, não quero, gosto, não gosto, sei, não sei, e se, será, eu faço, não faço, mas você não consegue se olhar. Então, quando você não consegue sair dessa reação, que é até uma reação animalizada para a vida, e conseguir tomar consciência de si mesma e para poder agir, esse é o momento que você precisa de ajuda. Significa que você não está conseguindo se conectar consigo mesma. E aí você precisa de ajuda. Então, se você está planejando as coisas e você não está conseguindo sair desse processo de preocupação exagerada, então é porque você não tá conseguindo sozinha. E tá tudo bem. Você pode não conseguir sozinha. É natural, tá bom? Na verdade, não é natural, é um processo que chega lá na frente, tem uma repercussão mesmo, né? E aí você precisa voltar e respirar. E esse voltar, muitas vezes, você vai precisar ser conduzida para essa volta, para essa conexão com você. E aí é a hora de pedir ajuda, de fazer uma terapia. E aí, se a terapia, nesse processo de terapia, pode ser necessário você fazer uma intervenção medicamentosa. E então, tenha consciência disso, se conecte com você mesmo e saiba o que está causando essa ansiedade e se você não consegue sair desse processo, busque ajuda. Se você não está conseguindo, às vezes, até movimentar para essa ajuda, peça para alguém que está perto de você e fala, eu não estou dando conta sozinho, o que eu posso fazer? Tá bom? Se você conhece alguém que está nesse momento também, cara, olha para essa pessoa, liga para ela, veja se ela está precisando de alguma coisa, se tem algo que você pode estar fazendo para poder estar tirando ela desse ponto, tá? Então, muito importante. Gente, muito, muito obrigada. Quem chegou no finalzinho, quiser voltar para assistir, vai ficar gravada. Foi muito gostosa essa conversa. Eu acho que esse é um tema mais do que necessário nesse momento que a gente está, em que as pessoas estão se cobrando demais. Tem, assim, uma sobrecarga de informação ao mesmo tempo. Então, a gente conseguir sair um pouco desse processo de sobrecarga de informação e de cobrança, tanto cobranças externas quanto internas, porque a gente se cobra demais, é muito importante. Então, a ansiedade, ela é causada principalmente pela necessidade de controle. Então, se você está
em processo grande demais de controle de si mesmo, é porque você está muito ansiosa, tá bom? Eu espero ter te ajudado, pelo menos um pouquinho, plantado uma sementinha aí. Pode continuar me acompanhando por aqui. Semana que vem, nesse mesmo horário, na quarta-feira, eu vou estar de novo aqui. Vai me acompanhando porque eu vou deixar de novo uma caixinha para poder saber qual que é o tema mais interessante para a próxima semana. Nas próximas 4 semanas eu vou fazer essa live. Eu achei muito bom de fazer. Foi assim, um exercício para mim. Não é fácil, né? Quem já fez isso sabe que não é fácil você se colocar, você estar aqui na frente e falando para outras pessoas, tá? Então, eu agradeço demais quem acompanhou, quem esteve aqui. Eu honro muito quem tá me ouvindo, tá bom? E quem tá assistindo gravado também agradeço demais. Um beijo, fiquem bem, bom dia e bom feriado.